Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal, e eu quero deixar um aviso. Esse vídeo aqui é a segunda parte do vídeo sobre cardiopatia congênita. A primeira parte eu fiz uma revisão sobre como acontece o desenvolvimento do coração embrionário e a circulação fetal. Então, se você ainda não viu esse vídeo, não assista este aqui, senão você vai ficar perdido em algumas coisas que eu vou explicar. Dá uma conferida aí no vídeo, na descrição, deixei um link na descrição, e também vai ter um cardzinho aqui em cima para você poder clicar e ser direcionado para o vídeo. Se você já viu, pode assistir esse vídeo. Bom estudo! Ah, e não esquece do like e do comentário e do compartilhamento. Obrigado. Defeitos, doenças cardíacas no bebê, né? Doenças congênitas. Para quem viu minhas primeiras aulas de fisiopato, as doenças congênitas são doenças formadas durante o desenvolvimento do indivíduo. Então, durante o desenvolvimento dele, essa doença se originou por falha no desenvolvimento, por exemplo, aqui no caso do coração, e aí a gente fala que a doença dele é congênita, porque ele já nasceu com essa doença. Então, é uma doença congênita, certo? O desenvolvimento principal do coração fetal ocorre ali entre a quarta e sétima semana de gestação. A gente falou que pode ir até a oitava semana, tá? E a maioria dos defeitos cardíacos congênitos se produzem neste período. Então, entre a quarta, sétima / oitava semanas ali é que acontece a nossa alteração congênita. O que pode causar? Qual seria a etiologia e os fatores de risco para gerar uma alteração de forma no coração, uma alteração congênita, uma patologia congênita? O que pode ser? Então, pode ser por predisposição genética. Na minha família, nós já tivemos um caso de bebê que nasceu com alguma alteração cardíaca, congênita. Depois eu vou ter um filho, ele tem a probabilidade, ele tem o fator de risco de nascer com essa patologia cardíaca, porque na minha família já está o fator genético. Outro fator de risco são anomalias cromossômicas. Por exemplo, paciente que sofre de trissomia 18. Trissomia 18, para quem não sabe, é conhecida como síndrome de Edwards. Então, o paciente com essa síndrome de Edwards sempre vai ter alterações congênitas. 100% dos pacientes com síndrome de Edwards sofrem de malformações congênitas no coração, ok? Pacientes com trissomia 21, a síndrome de Down. Paciente com essa trissomia tem 50% de probabilidade de nascer com malformação congênita. Então, se eu tenho 2 pacientes, um deles terá a malformação congênita e um não terá. Síndrome de Turner. 35% dos pacientes terão probabilidade, terão como fator de risco a aparição de malformações congênitas neles, no coração. Lembrando que a síndrome de Turner, pessoal, é a monossomia do cromossomo sexual. O paciente ele nasce só com um cromossomo sexual e o cromossomo é o X, cromossomo sexual X. A gente vai ter uma paciente do sexo feminino que quase não vai crescer na sua estatura, ficará bem baixinha, abaixo de 1 metro de estatura ali, ela não desenvolverá características sexuais secundárias, porque ela não tem o outro cromossomo X, nós sabemos que mulher é XX, então ela não desenvolverá características sexuais secundárias, não vai ter crescimento de mama, não vai ter crescimento de quadril, não vai ter redistribuição de gordura corporal, então por culpa disso, né, ela vai ter característica de criança. E 35% dessas pacientes já tem essa probabilidade, essa predisposição a desenvolver patologias congênitas cardíacas. E a última anomalia congênita que pode funcionar como fator de risco para uma patologia congênita cardíaca é a síndrome de Williams. Pessoal, a síndrome de Williams é uma microdeleção que acontece no cromossomo 7. Ou seja, o paciente tem o cromossomo 7, mas um pedacinho do cromossomo 7 dele se perdeu, foi deletado, por isso que é microdeleção. Os cromossomos eles são mapeados em várias porções. A deleção específica que vai acontecer no paciente com síndrome de Williams é uma porção do cromossomo conhecida como Q1123. Então o paciente vai ter uma perda do Q1123 do cromossomo 7, que é um pequeno segmento, e por culpa disso ele terá essa probabilidade de desenvolver patologias congênitas cardíacas. Fora todos os quadros que o paciente com síndrome de Williams já vai possuir. Só que a gente não está falando de síndrome em geral, então a gente não vai entrar muito nesse quesito, tá? Então, paciente com síndrome de Williams. O livro não fala qual será a porcentagem de pacientes que poderão sofrer de patologias congênitas se eles possuírem a síndrome de Williams, ok?
Outros fatores de risco, influência ambiental, né? Por exemplo, você é uma mãe e você vive num lugar onde queimam todo dia madeira, ou queimam lixo, o vizinho tem mania de ficar queimando lixo, ou é um lugar de muitas queimadas mesmo. Como vocês sabem, no Brasil, quando está num momento de muito calor e muita seca, algumas florestas começam a queimar. Então a gente começa a ter essa queima, e essa queima de biomassa acaba liberando muitas toxinas no ambiente, e a mãe vai respirando. Tudo isso vai para onde? Pulmões, sangue, e acaba afetando o bebê, porque está chegando toxina, acaba afetando o desenvolvimento do coração dele. Além de outros transtornos maternos, né? Transtornos que nós não podemos alterar e transtornos que nós podemos alterar, ou seja, são removíveis. Vamos entender? Lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune que não tem como a gente tirar da paciente que está grávida, então isso aí é um transtorno materno que nós não podemos remover. Diabetes mellitus é outro transtorno que não temos como remover, porque diabetes não tem cura. Álcool, mãe grávida que bebe, é um transtorno que podemos remover? Sim, nós podemos falar para a mãe, mãe, você não vai tomar bebida alcoólica durante a sua gestação, porque o seu bebê que está se desenvolvendo aí na sua barriguinha, ele corre o risco de ter doença no coraçãozinho dele. Então você não pode beber nada com álcool durante a sua gravidez. Nem vem com aquela história de, mas um copinho de vez em quando. Não pode, tá? Vamos tentar remover essa bebida ali da mãe. Sempre surge alunos na minha aula falando, professor, mas a minha mãe bebeu. Cara, você tem sorte, tá? Você tem sorte. Não é porque alguém bebeu durante a gravidez e não teve cardiopatia, não nasceu com nenhuma alteração cardíaca, que isso é bom, é maravilhoso e o livro está errado. Não, é um fator de risco. Para que a gente vai dar um fator de risco para um bebezinho inocente ali que tá para nascer, se a gente pode retirar esse fator de risco e falar, espera ele nascer, depois de você terminar de amamentar, volta a beber de novo. Então depois de amamentar, se você quiser beber, você bebe de novo. Tem mães que param e nunca mais bebem. Outro fator de risco são pacientes que estão grávidas e fazem tratamento com anticonvulsivante, retinoides, lítio e outros medicamentos. Antibiótico e vários outros medicamentos, tá? Então, pacientes com tratamentos em geral ali. Fisiopatologia das nossas patologias cardíacas, a gente vai ter que entender que ela se divide ali em 3 tipos de defeitos congênitos, Então, os principais efeitos do defeito cardíaco congênito ocorrem por desviação anômala do sangue, então o sangue ele desvia, ele vai para um lugar que ele não deveria ir, geração de cianose ou alterações de fluxo sanguíneo pulmonar. Então, altera ou o fluxo sanguíneo pulmonar do bebê, ou gera cianose para ele de algum motivo, ou desvia o sangue de uma forma anômala. A gente vai vendo isso devagar, tá? Então eu separei para vocês primeiro a desviação anômala do sangue. Olha só. A desviação do sangue se refere à mudança do fluxo sanguíneo de um sistema a outro. Por exemplo, do sistema arterial ao sistema venoso. Isso acontece porque a gente vai ter um curto-circuito esquerda-direita, também chamado de shunt, S-H-U-N-T, shunt artério venoso, tá? Ou shunt da esquerda para a direita. Ou será um shunt, um curto-circuito, né? Que leva o sangue do sistema venoso ao sistema arterial, que a gente chama de curto-circuito direita e esquerda. Vamos entender por que está chamando desse jeito? Olha só, pessoal, acho que não tem coração desenhado aqui, então vamos voltar para essa imagem, Vocês estão vendo que o lado que eu estou mostrando aqui para vocês com o mouse é o lado direito do coração. E esse aqui é o lado esquerdo do coração. Imagina que é um bebê que já nasceu, né, bonitinho ali. Nós sabemos que o bebê, né, depois que ele já nasce, o pulmão dele expande, ele chora, começa a respirar. Nós sabemos que o lado direito do coração dele, que já não está recebendo mais sangue da placenta, esse lado direito aqui é um lado que tem sangue desoxigenado, sangue venoso, tá? Desoxigenado, sangue venoso. E esse lado aqui, né, o lado esquerdo, é um lado que tem o sangue arterial, que é o sangue oxigenado. O livro chama assim, tá? O sangue que está do lado direito de sangue venoso e o que está do lado esquerdo de sangue arterial. Algumas vezes acontecem patologias de curto-circuito direita-esquerda. O que é o curto-circuito direita-esquerda? Quando o sangue do coração do lado direito está indo para o lado esquerdo. Igual a gente está vendo nessa imagem. Está vendo essa imagem que o lado direito do coração está mandando sangue para o lado esquerdo? Imagina que o bebê não teve o fechamento da janela oval, da ventana oval. Se esse fechamento ali da janela não aconteceu, o sangue vai vir do lado direito para o lado esquerdo. Então é um curto-circuito do lado direito para o lado
esquerdo. Algumas vezes o sangue ele é mandado do lado esquerdo do coração pro lado direito. Isso a gente chama de curto-circuito ou shunt de esquerda para direita, certo? Então, shunt ou curto-circuito de esquerda para direita é quando o sangue vem do lado esquerdo do coração para o lado direito. E shunt direita e esquerda é quando o sangue vem do lado direito do coração para a esquerda do coração, ok? Então vamos devagar que vocês vão entender. Eu coloquei ali primeiro como é a fisiologia normal do bebê. Ó, a resistência vascular pulmonar, a vasculatura do pulmão do bebê, ela é maior do que a resistência vascular periférica no início da vida puerperal. Puerperal é pós-parto, tá? Então isso é fisiológico. No início da vida puerperal do bebê, é normal a resistência vascular periférica ser menor do que a pulmonar, tá? A pulmonar sempre vai ser maior e a periférica vai ser menor. Isso é normal, porque os vasos do pulmão do bebê estavam colapsados, né? O pulmão estava colapsado. E depois que ele expande, é normal os vasos ainda terem um pouquinho de resistência, não quererem abrir totalmente. Então isso é fisiológico, tá? Depois que um tempo vai passando, o bebê vai crescendo, né? É normal a resistência vascular periférica ficar maior do que a resistência vascular pulmonar. É fisiológico, porque os vasos do pulmão já dilataram totalmente, não fazem tanta resistência para o sangue e isso acaba se normalizando, igual acontece no adulto. A nossa resistência vascular periférica é maior do que a resistência vascular pulmonar. Fica igual ao adulto. E isso que eu acabei de explicar é fisiológico. Tudo isso é fisiológico, essa alteração nas resistências. E vocês têm que entender o seguinte, que sempre as resistências pulmonares e periféricas alterarão o tipo de shunt e gerarão sintomas no paciente. Por exemplo, imagina que aqui na minha artéria pulmonar, essa minha artéria aqui, pulmonar, tá? Eu tive algum tipo de estenose na artéria pulmonar, porque a artéria, né, a válvula aqui da minha artéria, ela não consegue abrir direito. A estenose é isso. A estenose de uma válvula é quando a válvula não consegue abrir. Eu falei de estenose para vocês que são meus alunos presenciais na aula de cardiopatia. Lá no início da aula que eu dei de cardio. Nós falamos quando a válvula não consegue abrir direito, né? Ela deveria abrir desse jeito e ela abre bem pouquinho. Ela fica aberta bem pequenininho. Então, quando isso acontece, é uma estenose. Se a válvula pulmonar está estenosada, na hora da contração do ventrículo direito, a pressão dentro do ventrículo é maior. Então isso pode fazer com que o sangue desvie do lado direito e entre para o lado esquerdo. Então isso é um shunt direita-esquerda. A gente acaba deixando aberto também o tabique interventricular. Então isso é um exemplo de shunt, por exemplo, direita-esquerda. Algumas vezes nós vamos ter uma estenose na válvula aórtica. A estenose na válvula aórtica, como a gente já falou na aula também, é quando a válvula aórtica não consegue abrir totalmente. Então o ventrículo esquerdo contrai, né? Esse ventrículo aqui, ó, ele contrai, tenta mandar o sangue para a aorta, mas como está estenosado e não abre totalmente a válvula, o que acontece? Gera uma pressão maior dentro do ventrículo e o sangue acaba vindo pro lado direito de volta. O sangue, quando vem pro lado direito, ele não causa tantos sintomas quanto causaria quando ele vai para o lado esquerdo. Nós vamos falar por quê. É bem simples o raciocínio e nós vamos falar por quê. Tá? Então isso seria um shunt do lado esquerdo para o direito, né? Porque ele veio daqui para esse lado aqui, certo? Do lado esquerdo para o lado direito, certo? Causas de shunt. Vamos entender um pouquinho. Eu separei ali as causas de shunt em causas de shunt direita e esquerda e causas de shunt esquerda e direita, certo? Então, quando o shunt é da direita para a esquerda, as causas são estenose da válvula pulmonar, que eu falei, né? Ele vai, quando a nossa válvula pulmonar, que é essa aqui, ela está estenosada, o sangue vem daqui e vai para o lado esquerdo, então do direito para o esquerdo, ok? Então, a estenose direita e esquerda. Tetralogia de Fallot, que nós vamos falar já já o que é a tetralogia de Fallot, é muito legal de estudar. Na tetralogia de Fallot tem estenose da válvula pulmonar, nós vamos falar isso mais pra frente. Esses pacientes que padecem dessas patologias terão sintomas aumentando, se agravando, quando eles choram, quando eles defecam ou até quando eles se alimentam, porque isso acaba aumentando um pouquinho a pressão abdominal. E esse aumento da pressão abdominal só piora o quadro cardíaco que ele possui e altera um pouquinho também o quadro respiratório, tá? Sempre lembra que quando o nosso abdômen contrai, o que ele faz? Falei isso na aula de sistema respiratório. Para vocês que não tiveram respiratório comigo, dá uma olhada nos vídeos ali do capítulo 39 do Guyton. Mentira, capítulo 38 do Guyton. Eu falei aqui no canal.
Quando o abdômen contrai, ele empurra, por exemplo, no choro do bebê, ele empurra as vísceras para trás e para cima, e isso empurra o diafragma. Quando o diafragma empurra, pessoal, a pressão dentro da cavidade torácica, ela dá uma pequena aumentada, tá? Porque a gente está empurrando o pulmão. Então a gente dá uma aumentada na pressão dentro da cavidade torácica. E essa pressão acaba afetando o coração também, porque exerce uma força sobre o coração, ok? Então por isso que vai piorar um pouquinho o shunt do paciente. E o shunt de direita e esquerda, né, do lado esquerdo para o lado direito, o que vai ser uma das causas dele? A estenose da válvula aórtica. Eu falei para vocês, se a aorta está com uma estenose na sua válvula, a pressão no átrio esquerdo aumenta e manda sangue para o lado direito. Então vai da esquerda para a direita. Coartação na aórtica, que eu vou mostrar uma imagem para vocês o que é uma coartação na aórtica. E síndrome de hipoplasia cardíaca esquerda. O lado esquerdo do coração não se formou totalmente, ele está hipoplásico, ele está fraco, então o sangue começa a ficar ali dentro do ventrículo, porque o coração não cresceu, não desenvolveu direito, e esse sangue acaba indo para o lado direito do coração. Então ele vai do esquerdo, porque ele está acumulando, a pressão dentro do ventrículo vai aumentando, e ele acaba fugindo para o lado direito por um tabique que não fechou totalmente. Sempre tem que lembrar, os tabiques não se fecharam, certo? Então não se fechou por quê? Porque já tinha uma coartação aórtica, porque já tinha uma estenose. Então, já que estava estenosado, aumentava a pressão e ele ia furando o tabique, E por causa disso, o tabique não conseguiu fechar, porque a gente ficava mandando sangue para onde não devia e o tabique ficou aberto. A gente pode dividir os transtornos também em transtornos cianóticos e transtornos não cianóticos. E é muito simples de entender. Pessoal, o curto-circuito, quando é de direita para esquerda, ele será um curto-circuito cianótico. Quando ele é de esquerda para direita, ele será um curto-circuito não cianótico. Por que que isso acontece? É muito simples. Vamos voltar aqui para o coraçãozinho do bebê. Ó. É muito simples. Imagina que já nasceu, não tem mais placenta. Se o sangue que está do lado direito, desoxigenado, ao invés de seguir o caminho normal dele, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, oxigenação e por aí vai, ao invés de ele fazer isso, ele faz o seguinte: átrio direito, passa aqui, ó, foi para a janela oval, né? Chegou no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, circulação periférica. O que aconteceu? Eu mandei o meu sangue para o pulmão para poder oxigenar? Não, eu mandei um pouquinho. Um pouquinho vai cair no ventrículo direito, igual nessa imagem, e do ventrículo direito vai lá para a artéria pulmonar, vai oxigenar o sangue. Vai acontecer isso aí, certo? Mas uma certa quantidade acaba indo para o lado esquerdo direto. Qual o problema disso? Nós estamos mandando sangue para a aorta que não está totalmente oxigenado. Tem muito CO2 ali dentro ainda, tem pouco oxigênio. Então o paciente vai ser cianótico, porque ele não está fazendo uma troca gasosa nos tecidos também. A gente não está mandando oxigênio suficiente para o tecido. Então, é um paciente que vai sofrer de cianose. E se você ainda está perdidinho no que eu estou falando com cianose, cianose é a coloração azulada de pele e mucosa. Então, o bebê vai sofrer dessa cianose, ok? Por culpa desse shunt. Agora, se nós estamos falando de um paciente que tem um shunt da esquerda para a direita, ele não vai ter cianose. Por que que isso acontece? Porque se o coração, né, já recebeu um sangue oxigenado, ó, no átrio esquerdo já chegou sangue oxigenado do pulmão, ó, tá vindo do pulmão aqui, já chegou sangue oxigenado, mandou pro lado, no ventrículo, né, aqui do ventrículo esquerdo, e de repente o sangue acabou indo pro outro lado, né, foi pro outro lado, fez um shunt da esquerda para a direita, né. Qual que é o problema disso na cianose? Vai aparecer? Não vai aparecer. Nós já estamos com sangue oxigenado. Esse sangue aqui do átrio direito agora, ele vai voltar para o pulmão, vai oxigenar um pouquinho mais que o normal e vai devolver de novo para o lado esquerdo do coração. Do lado esquerdo, um pouquinho do sangue vai para o direito, vai oxigenar de novo, um sangue já oxigenado, a gente vai oxigenar um pouquinho mais e a gente vai trazer de novo para o ventrículo. Então esse paciente com curto-circuito da esquerda para a direita não desenvolverá cianose. Certo? Lembrem disso aí. Então, isso seriam os transtornos cianóticos e não cianóticos, ok? Fisiopatologia da cianose pelo shunt. É o que eu acabei de explicar em formato de quadro. Olha só. Então, nós temos um shunt da direita para a esquerda. Do lado direito, não oxigenado, do lado esquerdo, oxigenado. O sangue desoxigenado do lado direito do coração passa para o lado esquerdo do coração. Esse sangue entra na circulação sistêmica com saturação de oxigênio abaixo de 80%. A saturação ideal dos nossos pacientes é acima de 95%. Tá? Então, nós estamos com uma saturação baixa.
ok? E isso estabelece a cianose no nosso paciente, porque teve a mistura do sangue desoxigenado com sangue oxigenado, certo? E chegou sangue com uma saturação muito pequena. Fisiopatologia dos transtornos não cianóticos, é o que eu expliquei em formato de quadro. Ó. Então a gente vai ter um shunt do lado esquerdo do coração, sangue já oxigenado para o lado direito. Então isso vai acontecer. Sangue oxigenado volta ao lado direito do coração, isso aumenta o volume do lado direito do coração e da circulação pulmonar. Então a gente acaba aumentando o sangue. Sim, porque tá vindo sangue da periferia, tá vindo retorno venoso e tá vindo sangue do shunt. Então tá aumentando o volume do lado direito, tá? Isso aumenta a carga de trabalho sobre o ventrículo direito. O ventrículo direito tá, ó, bombeando mais que o normal. E tá lá, bombeando, porque ele tá recebendo sangue do retorno venoso e tá recebendo sangue do shunt, tá? E isso acaba gerando no paciente uma cardiomiopatia dilatada direita. O lado direito do coração dele cresce. Nós falamos lá na aula de miocardiopatia periparto de uma miocardiopatia esquerda dilatada. Quando o lado esquerdo do ventrículo dilata. Agora é o lado do ventrículo direito. Ele dilatou porque ele está trabalhando demais. Então ele está recebendo sangue, ele vai dilatando, estabeleceu a miocardiopatia dilatada. Tá? O ninho, uma criança com um defeito que produz um curto-circuito do lado esquerdo ao direito, quase sempre tem crescimento do lado direito do coração, que é essa cardiomiopatia dilatada direita, tá? E também dos vasos sanguíneos pulmonares. Não é raro esse tipo de paciente sofrer de hipertensão pulmonar, certo? Ele tem um aumento da pressão ali dos vasos pulmonares, ok? Então, paciente com transtorno não cianótico pode sofrer como cardiomiopatia dilatada direita. Pessoal, então entendam esse gráfico, que eu estou falando que a cardiomiopatia dilatada direita é uma complicação do shunt de esquerda para direita. É uma complicação. Okay? O paciente formou o shunt de esquerda para direita e por culpa disso, lá na frente, ele desenvolveu um lado direito do coração aumentado de tamanho. Tá? O lado direito dele está aumentado de tamanho. É uma insuficiência cardíaca direita, certo? Ele está com uma insuficiência cardíaca. Alteração do fluxo sanguíneo pulmonar. Os defeitos que reduzem o fluxo sanguíneo pulmonar, por exemplo, uma estenose da válvula pulmonar, né, quase sempre vão causar fadiga no paciente, ele está cansado porque não está fazendo hematose, tá? Falta de ar, né, dificuldade para respirar, ele aumenta a ventilação pulmonar, é um paciente que está aumentando. Sempre entendam, pessoal, que a dispneia, né, a dificuldade para respirar que eu falei, não é que o paciente tá tipo, não conseguindo respirar, ele tá, não consigo respirar, não, ele tá respirando com força, e ele tá deitadinho, é um bebezinho ali, ele tá respirando com muita força. Por que ele tá fazendo isso respirando com força? Porque não tá fazendo uma boa hematose, não tá indo sangue suficiente pro pulmão, porque a válvula tá fechadinha, está estenosada. Então, já que não tá recebendo sangue suficiente, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aumentar a ventilação. Já que não está chegando sangue suficiente, vamos aumentar o volume de ar que entra no pulmão, porque aí vai ventilar melhor, vai dar mais oxigênio, tá? Então é por isso que ele está com dispneia. E falta de progresso, ou seja, não desenvolve direito o bebê. Ele não cresce como ele deveria, porque as células dele não estão recebendo oxigênio suficiente, que é o nutriente essencial para o crescimento, ok? Os defeitos cardíacos congênitos que produzem uma elevação persistente do fluxo sanguíneo pulmonar ou da resistência vascular pulmonar têm a capacidade de causar hipertensão pulmonar, eu acabei de falar para vocês, e mudanças patológicas irreversíveis nos vasos sanguíneos. O vaso cresce, né, o vaso sanguíneo do bebê vai crescer, não tem mais como diminuir de tamanho. É irreversível já, isso aí, ok? Aqui, ó, interessante, eu falei da tetralogia de Fallot, que a tetralogia de Fallot era um tipo de causa para um shunt de direita para esquerda. Olha só, o nome tetralogia é exatamente isso que parece. O que é isso? Pessoal, é simples, ó. Vocês não viram a trilogia do Piratas do Caribe? Que na verdade já é uma tetralogia, né? Tetralogia dos Piratas do Caribe, a trilogia do, sei lá, Senhor dos Anéis, trilogia do Hobbit, eu nem sei se Hobbit tem trilogia, enfim. Trilogia quando tem três, né? Três filmes. Tetralogia é quando tem quatro. Quatro o quê, professor? 4 alterações no coração. Então, a tetralogia de Fallot são 4 alterações no coração que aparecem simultaneamente, juntas, tá? Não é que tá uma ou outra, não. Estão as 4 no coração deste paciente. Quais são essas alterações? Estão aqui nessa imagem. Uma é a estenose da válvula pulmonar. Eu já falei lá pra vocês, a estenose já tá mesmo ali. Então, ó, essa é nosso átrio direito, esse é o nosso ventrículo direito, e o ventrículo manda sangue aqui, ó, pro nosso
para o nosso vaso pulmonar, para nossa artéria pulmonar. Só que a válvula está estenosada, ela está pequenininha. Compara aqui a nossa válvula pulmonar com a válvula da aorta, ela está bem pequenininha, tá estenosada, certo? Então tem uma estenose. Segunda alteração, vamos pensar, não é difícil. Já que a válvula pulmonar está estenosada, o ventrículo direito tem que fazer o quê? Contrair com força. Então ele tenta bombear com toda a força possível dele para tentar passar essa estenose, né? Ele tem que passar a estenose. E o que que acontece? O ventrículo começa a crescer de tamanho, ele hipertrofia, tá? Ele hipertrofia, não tô falando de dilatar, ele hipertrofia, tá? Então o músculo hipertrofia para tentar compensar essa estenose que está na frente. Então olha o tamanho da espessura do nosso ventrículo direito. Normalmente, fisiológico, o ventrículo esquerdo tem que ter um tamanho maior do que o ventrículo direito, porque o esquerdo bombeia com mais força. Aqui não está acontecendo isso, ó. Hipertrofia do ventrículo direito, tá? Porque ele está fazendo força para ultrapassar. Nessa força para ultrapassar, o tabique interventricular acaba se abrindo, ó, porque o sangue, ao invés de entrar aqui nessa região da artéria, um pouco desse sangue acaba indo para o lado esquerdo do ventrículo. Então ele veio do ventrículo direito para o esquerdo. Então o sangue passa, ó, uma comunicação interventricular. Então o sangue passa do lado direito e vai para o lado esquerdo. E a quarta alteração é um cavalgamento na comunicação interventricular da nossa aorta. Ó, a aorta, ela acaba ficando aqui bem pertinho da comunicação. Isso é um cavalgamento, tá? Ela está cavalgando, porque ela está em cima da comunicação interventricular, desse tabique que não fechou. Qual que é o problema? Porque o ventrículo direito, na hora que contrai e o sangue, ao invés de ir para a artéria pulmonar, ele vem para a comunicação. E isso acaba fazendo que o sangue entre na aorta. Então o nosso ventrículo direito acaba mandando o sangue para a aorta. E isso acaba fazendo com que o paciente sofra de cianose, porque ele está com uma saturação no sangue abaixo de 80%, porque o sangue do lado direito do coração está sendo mandado para o lado esquerdo. Então isso é uma tetralogia de Fallot. Okay? Essa é a nossa tetralogia. Aqui tem o texto falando das 4 alterações da tetralogia de Fallot, exatamente como está no livro. Então dá uma lidinha ali, certo? Você vai entender o que a gente está falando dessa alteração, ok? É a mesma coisa que eu expliquei, só que com outras palavras, porque o livro usa outras palavras. Qualquer dúvida no idioma, comentários que eu explico, certo? Algumas vezes a tetralogia de Fallot, ela vira uma pentalogia de Fallot, porque ao invés de 4 alterações cardíacas, aparece mais uma alteração cardíaca. Então, ó, as variações de defeito incluem cajado aórtico direito e veia cava superior esquerda persistente. Quando isto ocorre, o transtorno pode chamar-se pentalogia de Fallot. O que eu quis dizer com essa pentalogia? Algumas vezes o paciente, além de ter todas essas alterações, ele também tem uma alteração no arco cajado. A aorta, ao invés de fazer o arco dela bonitinho e mandar a aorta torácica e abdominal que está descendo ser uma aorta do lado esquerdo, ela faz o contrário. A aorta, ela vem para o lado direito e a aorta desce pelo lado direito. E a veia cava fica do lado esquerdo dela. Então isso acaba gerando uma quinta alteração, que é a aorta descendente direita e veias cavas do lado esquerdo, veia cava inferior e superior do lado esquerdo. Isso é o que a gente chama de pentalogia de Fallot, ok? Essa é a nossa pentalogia. Então, além das 4 alterações, a nossa aorta muda de lado com a nossa veia cava, tá? Pentalogia de Fallot. Coartação da aorta. Vamos falar um pouquinho de coartação que eu falei lá atrás, né? Então, a coartação da aorta é um estreitamento localizado na aorta proximal, que a gente chama de aorta pré-dutal, ou na aorta distal, que a gente chama de aorta pós-dutal, ou oposta à entrada do conduto arterioso, também chamado de justa dutal. Coloquei umas imagens aqui porque eu normalmente desenho isso aqui no quadro para meus alunos, e já que eu estou sem quadro, vamos mostrar umas imagens, né? Então, pessoal, é o seguinte, ó, a coartação da aorta é como se fosse uma estenosezinha, o vaso está fechadinho, ele não está totalmente aberto. Ó, isso aqui é uma coartação da aorta. A gente está vendo aqui a coartação, só que essa imagem está maravilhosa. A aorta, ela está coartada, ela está meio que estenosada, ela fechou, ela não está totalmente aberta. Então isso a gente chama de coartação. O problema disso é que pouco sangue vai conseguir passar pela aorta. Tem mais resistência, a gente está aumentando a resistência na aorta, que deveria ser um dos vasos com menor resistência no nosso corpo, tá? Porque ele é um vaso que fica sempre dilatado. E aqui o probleminha é que a nossa aorta não está sofrendo
não está do jeito que deveria, ela está sofrendo com esse fechamento. O que seria uma coartação aórtica pré-dutal, pós-dutal e justa-dutal, né? É o seguinte, quando a coartação, esse fechamento ali da aorta, acontece nesta região aqui, nesta região, antes do nosso seio arterioso, que seria essa região aqui, tá? Então, nesta região nós falamos que é uma coartação pré-ductal, porque está antes do nosso tronco arterioso ali. Quando a coartação ocorre aqui no tronco arterioso, nós falamos que é uma coartação justaductal, ok? E quando a coartação acontece depois do conduto arterioso, igual a gente vê nessa imagem e nessa imagem, nós dizemos que a coartação é uma coartação pós-ductal. Então essa coartação aqui seria justaductal, aqui seria pré-ductal, e essa que nós vemos em ambas as imagens é uma coartação pós-ductal, ok? Essa é a coartação da aorta. Epidemiologia, o que pode gerar uma coartação da aorta? A anomalia é mais frequente em homens que em mulheres, né? Com uma proporção de até 3 homens para cada uma mulher que tem essa coartação. Então no homem é mais frequente. Se relaciona a outras lesões cardíacas congênitas, pelo geral, né, normalmente, válvula aórtica bicúspide no 46% dos pacientes. Então, o paciente, quando tem coartação da aórtica, você estuda a válvula aórtica dele numa ecografia, por exemplo, né, numa ecocardiografia, porque você pode ter uma alteração na aorta. Normalmente, a válvula aórtica é uma válvula tricúspide. É uma válvula que tem 3 folhas, tá? Então aqui é a nossa válvula aórtica normal, uma folha, 2 folhas, 3 folhas, isso aqui é o normal. Mas o paciente com uma coartação, ele pode nascer com uma alteração a mais, que é a válvula aórtica bicúspide, ó, ela tem uma válvula aqui e outra válvula aqui, só. Isso aí não é normal, isso é patológico. A coartação aórtica também se encontra em quase 10% dos pacientes que têm síndrome de Turner, aquela monossomia do cromossomo sexual que eu falei para vocês, o que sugere um vínculo genético dessa patologia. Então, o paciente tem na síndrome de Turner afetação no cromossomo sexual e 10% desses pacientes terão essa coartação. Clínica, né? Como que a gente vai examinar esses pacientes, né? O sinal típico da coartação aórtica é a disparidade de pulsação e da pressão arterial entre braços e pernas. O que é essa disparidade, professor? O que você quer dizer com isso aí? É o seguinte, pessoal. Quando nós temos um paciente com coartação aórtica, normalmente a pós-ductal, a que vem depois, igualzinho nessa imagem que eu mostrei para vocês aqui, a pós-ductal, a gente vai ter uma pressão arterial dele diferente nos membros superiores e inferiores. Normalmente, no membro inferior, a pressão arterial já é um pouquinho mais elevada. Ela é alguns milímetros de mercúrio acima, mas não é uma alteração tão grande. Paciente com coartação pós-ductal, a gente vai fazer essa medição da pressão arterial nos membros inferiores e superiores e vai perceber que é muita a diferença dessa pressão arterial. Essa disparidade é muito grande, a disparidade e diferença. E a gente vai ver o pulso também. Nessa imagem eu coloquei justamente para representar para vocês que aqui o paciente ele está tendo o seu pulso pédio medido pelo médico. O pulso pédio é exatamente o lugar onde o médico está medindo aqui, porque tem a artéria pédia nessa região. Então ele está medindo o pulso pédio do paciente. Ele vai medir o pulso pédio e o pulso radial, por exemplo, ao mesmo tempo. Então você coloca uma mão, a mão esquerda no pulso radial, a outra no pulso pédio e vê a diferença que tem entre os pulsos. Eles têm que ser simultâneos. No caso da coartação vai ter disparidade. Uma hora vai aparecer um pulso na artéria radial e depois aparece o pulso na artéria pédia, né? Então é diferente. As pulsações femorais, poplítea e dorsal do pé são fracas ou tardias com respeito aos pulsos saltões do braço e carótida. Então você vai medir não só na artéria pédia, mas em outros lugares. Por exemplo, essa região que ele falou de região dorsal do pé, a gente mede pulsação aqui. Então se você colocar, não tem como explicar a prática aí para vocês, mas nesta regiãozinha que a gente mede o pulso, vocês aprendem isso em semiologia, ok? A pulsação poplítea e femoral vocês também vão medir e vão perceber que elas são fracas. Já lá no pulso dos braços é um pulso forte, é um pulso salton, né? Porque tem a coartação, então chega com mais força o sangue nos membros superiores do que nos membros inferiores. Em condições normais, a pressão arterial sistólica medida nas pernas com o método de Manguito, né, o método que a gente está vendo aqui, ele varia de 10 a 20 milímetros de mercúrio a mais do que nos braços. Então, se no braço está 120 milímetros de mercúrio na sistólica e 80, na diastólica, 120 por 80, vai estar ali entre 130 por 90, 135 por 89, então vai estar variando nessas pressões. Na coartação, a pressão das pernas é menor e pode ser difícil de obter também. Então você vai ter dificuldade para obter a pressão nas pernas. Porque
a gente tem essa coartação, né? O sangue não consegue passar direito para os membros inferiores, então é difícil da gente pegar essa pressão nos membros inferiores. A maioria das pessoas com coartação aórtica moderada se mantém assintomática. Coartação aórtica moderada, pessoal, é quando não está nesse nível que a gente está vendo. É uma coartação pequena. Imagina uma coartação bem pequenininha aqui e o sangue está passando tranquilamente ainda, tá? Então, se essa coartação for aumentada, aí sim nós temos um risco para o paciente começar a aparecer com sintomas. No entanto, sem tratamento, a coartação causa hipertensão. Lógico, a gente está aumentando a resistência, então vai aumentar a pressão arterial. Lembra sempre, fórmula de pressão arterial. Pressão arterial é igual a resistência periférica total vezes gasto. Aqui nós estamos aumentando resistência. Se aumentar a resistência, aumenta a pressão arterial, tá? E hipertrofia do ventrículo esquerdo, porque ele está fazendo mais força para bombear o sangue lá para a aorta, porque a aorta tá, né, com essa coartação, e por culpa disso ele vai aumentando o seu trofismo, ele vai aumentando a sua força de contração. Mas com o tempo isso vai acabar gerando uma insuficiência cardíaca do lado esquerdo também. Então o coração vai acabar ficando fraco e ele não vai conseguir ultrapassar essa coartação mais, né? Certo, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu achei que essa é uma aula curta, mas ficou uma aula bem grande. Essas aulas estão demorando para sair, pessoal, porque o YouTube tá muito lento. Eu tô postando direto no meu Instagram, porque o YouTube tá muito lento para fazer upload nele. Eu tô tentando fazer sempre videoaulas, porque se eu fizer um vídeo, uma videoconferência com vocês vão ver uma vez e acabou. Tá? Então não é o jeito ideal que eu gostaria para vocês, ainda mais no ensino à distância. Então eu quero deixar gravado no YouTube para vocês verem quantas vezes vocês quiserem para estudarem direito para a prova. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Estudem. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Tchau, tchau. Fui. Eu vou editar esse vídeo agora.